Boa noite de novo. Hoje nós vamos falar sobre o tema honrar pai e mãe. É o quarto mandamento lá do Velho Testamento, que a gente pode aprender um pouco mais no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 4. Parece algo meio óbvio, né? Que a gente tem que honrar o pai e a mãe, mas se a gente for prestar atenção nos textos, uma primeira coisa que chama a atenção, dos 10 mandamentos, esse é o único mandamento que ele fala de uma vida longa. Honrais pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra que Deus lhe dá. Nos outros mandamentos nós não temos esse alerta. Isso está no Velho Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, o mesmo conceito é colocado lá. É um conceito de eternidade, um conceito de prolongamento, que nós como espíritas, nós sabemos e temos a obrigação de trabalhar com esse conceito, que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente se fecha tanto no nosso problema do dia a dia, que enquanto não tiver a solução daquele problema que eu estou vivendo agora, a gente não sossega. Mas a gente esquece que esse problema é só um capítulo, uma página pequena, um livro enorme, que começou lá atrás e que vai terminar, não vai terminar. E a gente se concentra naquele problema, a gente acha que a vida é uma corrida de 100 metros rasos. E não é. Ela já começou muito antes da gente chegar no ponto de partida, que a gente acha que é de partida. Então esse conceito que traz esse mandamento, esse lembrete, a gente tem que usar no dia a dia. Tudo aquilo que nós estivermos enfrentando de desafio e de prazer também, nós temos que saber que isso é apenas uma parte desse todo que a gente vive. Então quando a gente estiver naquele desespero, calma. Calma. É só uma página. É só uma página. E ela vai ser virada. Queiramos ou não, ela vai ser virada. Tudo passa. Tudo passa. E se a gente for estudar a palavra honrar, a gente vai ver que é mais do que a gente imagina. Honrar vem lá no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico. O significado de honrar significa dar peso. Então honrar não é apenas respeitar, dar honra a. Lá no Velho Testamento a palavra era dar peso. Mas o que significa dar peso ao pai e à mãe? Eu colocar as medidas corretas. Não quer dizer que o meu pai e minha mãe vão estar sempre certos, mas eu devo medir esse peso, saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, reconhecer isso, porque eles passam a ser nossos exemplos, desde pequenininho, nem que não sejam os pais biológicos, aqueles que cuidam de nós, que nos permitiu chegarmos até aqui, seja de um jeito ou de outro, nós aprendemos com eles. E quando a gente estuda a nossa doutrina, a gente começa a enxergar que pai e mãe, agora aqui dessa encarnação, faz parte de uma família espiritual muito maior. Que muitas das vezes, esse que é meu pai e minha mãe nessa encarnação, foram meus filhos nas outras, ou não, ou foram inimigos, aqueles com que eu tive problemas, tive desavenças, e por algum motivo maravilhoso foram colocados de novo juntos, para que a gente pudesse recuperar, para que a gente pudesse corrigir os nossos erros. Então aqueles que têm dificuldade com os seus pais, e eu acho que muitos de nós, em determinado momento, em determinado conceito, nós temos desavenças, não concordamos,
Mas a gente tem que passar a olhar, não os pais como se fossem perfeitos. Eles têm os defeitos, porque eles também são espíritos em evolução. Mas a gente tem que aprender. Porque se nós não conseguimos amar aqueles que estão ali dentro do nosso lar, embaixo do mesmo teto, como que eu vou amar o meu vizinho? Como que eu vou amar o meu inimigo? Então, em casa, é uma escola. É uma escola que te prepara para a vida. Então, aprendamos a amar dentro de casa, que vai ficar muito mais fácil lá fora. A gente pode entender que a nossa casa é a escola, e lá fora é a realidade, é o trabalho que nós vamos fazer por nós mesmos. Então, esse conceito que a gente precisa prolongar tudo, ele vem nos abrir um caminho. Esse quarto mandamento, ele nos abre o caminho do entendimento. É um convite para que nós possamos entender uns aos outros. E Jesus, ele passou isso numa das passagens que ele percorreu, que ele marcou aqui na terra. Certa vez ele estava pregando os ensinamentos para algumas pessoas, e essas pessoas começaram a crescer o número e virou uma multidão. E aí, aqueles que escutavam, o admiravam, e aqueles que eram contra, os judeus ali contra. Então aquela multidão em volta dele, e Maria e os irmãos queriam chegar próximo e não conseguiam naquela multidão. E alguém avisou Jesus que os pais e os irmãos dele estavam ali. Aí ele fala o seguinte, ele pergunta: mas quem são meus pais e meus irmãos? A princípio ninguém entendeu. Como assim? Você não sabe os seus pais e seus irmãos? Ele ali, ele abriu os olhos para que a gente comece a expandir quem são nossos pais e irmãos. E ele colocou ali para que a gente pensasse que nós somos uma grande família. E sendo uma grande família, aquele que eu acho que é meu inimigo, não é o meu inimigo. Pode ser que a gente não esteja nos compreendendo naquele momento, por uma limitação minha, mas nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E a gente não pode ser crítico demais com os outros, porque aquilo que eu critico no outro, muito provavelmente eu tenho em mim. Porque eu só estou enxergando esse ponto, é porque eu sou bom nesse ponto, eu entendo esse ponto. Então eu também tenho esse problema. Chico falava que aos outros ele dava o direito de que eles fossem como queriam ser. Mas a ele, a mim, eu dou o dever de ser melhor a cada dia. Então não adianta a gente sentar em berço esplêndido e ficar criticando o outro. A gente busca a perfeição que nós não temos. Nós queremos aquilo que nós não conseguimos oferecer. Então não adianta cobrar dos nossos pais algo que nem nós temos. Mas se a gente enxerga assim o erro dos nossos pais, nós, por enxergarmos esses erros, é porque eles conseguiram nos educar do que é certo e errado, e eu pude ter esse juízo. E se eu tenho esse juízo, vou fazer diferente. Não vou fazer igual. Mas eu agradeço a eles por isso. Tem um texto que é atribuído a Shakespeare, mas não é de Shakespeare. O título dele é Você Aprende. E tem uma passagem desse texto que diz mais ou menos assim: não é porque alguém não te ama da maneira que você acha que deve ser amado, que significa que essa pessoa pode estar te amando com todas as forças dela. E isso tem muito com os nossos pais. Às vezes reclamamos atenção, reclamamos o amor deles, criamos problemas para que nós internalizamos e depois temos que trabalhar de alguma maneira, mas é porque nós
não compreendemos. Não compreendemos a maneira que os nossos pais nos amam. E isso gera um problema para nós, a gente traz isso para dentro e fica remoendo. E aí começam a ter as desavenças que, se não resolvidas aqui, nós vamos ter outras oportunidades para resolver. Então é outra coisa que o espírita, né, a gente tem essa informação, então vamos trabalhar. Porque aquilo que a gente não conseguir trabalhar aqui, e temos condições de trabalhar, vai ter que enfrentar lá na frente. Então esses conceitos que nós temos e trabalhamos na nossa doutrina, a gente tem que colocar em prática. Não basta só ler, a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Se a gente sabe da continuidade da vida, do nosso espírito, então não adianta eu correr a corrida de 100 metros aqui, porque eu vou cansar. Essa jornada é muito longa. E essa jornada eu tenho que fazer da melhor maneira possível. E a melhor maneira é respeitando, é amando. Porque às vezes o conceito de amor a gente acha que é tão difícil, né? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Não é ter afeto pelo seu inimigo, não é isso que Jesus nos pediu. Mas respeito, tolerância para com os outros. E a relação de pais com os filhos, ela tem que ser cuidada dos dois lados. Os filhos honrando os pais e os pais prestando atenção na criação que dão para os filhos. Vocês devem, a maioria, conhecer, talvez não os mais jovens, a música Pai, do Fábio Júnior. Ela é um convite para a gente fazer essa reflexão. O Fábio Júnior escreveu aquela música exatamente pelos conflitos que ele tinha com o pai dele. Em algumas passagens da música nos convida a estar refletindo muito. Num dado momento ele coloca: você foi meu herói e meu bandido. Quando eu falo com meu pai que ele foi meu herói e meu bandido, eu estou sendo honesto com ele. Eu estou reconhecendo que muitas coisas ele acertou e outras coisas ele não acertou. Porque a vida é complexa, as nossas relações são complexas, não vamos acertar sempre. Isso não é um problema. O problema é quando eu vejo que errei, fui alertado e não admito. Então esse mandamento, eles nos convidam à humildade, a reconhecer essa relação, a reconhecer os problemas, os nossos erros. Depois o Fábio Júnior coloca assim: me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança. É um ato de honrar a maturidade. Será que nós, como os pais, nós respeitamos a maturidade dos nossos filhos? Será que os nossos filhos, com a maturidade deles, podem continuar nos honrando? Essas críticas podem se inverter. No começo os pais corrigem os filhos. Num dado momento inverte, os filhos querem corrigir os pais. Mudou a geração, mudaram os conceitos, e aí meu pai, que ficou lá atrás, no conceito lá de trás, está errado. Pode estar errado, mas faça isso com honra. Jesus corrigia Maria, tem várias passagens disso, mas prestem atenção como que ele corrigia, com a sabedoria, com a paciência, com a tolerância e com a elegância do conhecimento dele. Então não há nenhum problema da gente conversar com os nossos pais. Em determinado ponto eles estão fazendo de uma maneira equivocada. É difícil, mas faz parte do nosso bom convívio, faz parte da nossa evolução. Depois ele coloca: para pedir para você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho. Imagina a dor para você escrever e falar isso para o seu pai. E a coragem de falar isso para o seu pai. E o pai dele desencarnou depois dessa música. O pai dele desencarnou sabendo de todos os sentimentos. E essa música ajudou muito na relação deles. O Fábio Júnior diz que antes do desencarne do pai, e ele usa essas palavras, né, vocês devem saber, o Fábio Júnior é espírita, e conseguiu reconciliar, conseguiu corrigir aquilo que ficou ali machucando
Agora, tem pais que não são pais biológicos, são pais fantásticos. A gente tem o caso do nosso querido Divaldo, que desencarnou sábado, né? Eu acho que está fazendo um ano em março, né? Vocês sabem que ele chegou a ter quase 700 filhos adotivos. Não adotivos no tabelião, porque a lei nem permitiria isso. Mas adotivos sim, morando com ele e ele zelando por eles. E ele conta que um dos primeiros, se não o primeiro, ele estava dentro de casa, ouviram um choro de criança, e quando se abriu a porta, o choro vinha da lata de lixo. Quando ele abriu a lata de lixo, um recém-nascido, cheio de formigas, ainda com cordão umbilical, ele tomou aos braços aquela criança, cuidou dela. No outro dia ele foi até o tabelião registrar a criança. Aí disse que ele chegou lá para o escrivão e falou: quero registrar o meu filho. Como assim seu filho? Divaldo, raça branca, a criança era raça negra. Pele negra. Mas como não é seu filho? Sim, é meu filho. Mas como é? E cadê a mãe? Quem é a mãe? Não sei quem é a mãe. Como não sabe quem é a mãe? O contrário, tudo bem, né? A mãe talvez não saber quem seja o pai, mas como que você não sabe quem é a mãe da criança? Qual é o nome da mãe? Aí ele pensou, aí um espírito soprou no ouvido dele: Alta de Souza. É Alta de Souza. Alta de Souza é familiar, esse nome para mim também é familiar. Aí colocou o nome. Foi um dos primeiros, depois veio 600 de lá vai pedrada, de filhos. E quando alguns deles cresciam, eles iam questionar: Divaldo, eu sou filho seu mesmo? Né? Sim, claro que é meu filho, né? Mas eu sou negro, o senhor é branco? Aí ele brincava: é porque você nasceu de noite. Mas o outro é branco? É porque ele nasceu era meio-dia. O moreninho, ali não, ele nasceu de tarde. Ele brincava. Mas ele falava o seguinte, que os filhos biológicos e os filhos adotados não têm diferença nenhuma. Talvez ele falou, que os filhos biológicos nós temos porque temos. E os adotados nós temos porque nós queremos. Tem essa diferença. Veja a relação desse pai com tantos filhos. E a relação desses filhos com esse pai. Que poderia não ter tido a chance de continuar a encarnação se não fosse a ajuda deles. Porque não foi só isso, foram vários que apareceram na lata de lixo, foram esquecidos em praça. E um deles questionou: mas a minha mãe, ela não me quis, ela deve ser muito má, falou para o Divaldo. Divaldo falou: não, a sua mãe teve uma ideia fantástica de deixar você aqui para nós, porque ela não podia cuidar de você. Então ela teve essa ideia maravilhosa. Sua mãe é muito, muito boa. Eu agradeço demais a ela por ter deixado você aqui, para que eu tivesse a honra de cuidar de você. Essa maturidade de relação, ela vem do honrar. Honrar pai e mãe, mas honrar pai e filhos também. Os pais também têm que honrar os filhos. Porque nós somos uma grande família. Nesse momento, nessa configuração familiar, nós estamos tendo a experiência de sermos filhos dos nossos pais e pais dos nossos filhos. Na próxima encarnação, ou mesmo nessa aqui, podem se inverter os papéis. Então, cada experiência que a gente tem, se a gente aproveitar essas experiências com as nossas ferramentas de conhecimento, e em particular aqui nós estamos falando da nossa doutrina, a gente vai aproveitar melhor. Nossa doutrina é rica por isso, porque ela não nos dá limites. Aí eu tenho que ficar milionário, porque senão eu morro antes de ficar milionário.
Eu preciso alcançar todos esses objetivos, senão eu morro antes. Não. A doutrina nos diz que o caminho ele é longo. E começou muito lá atrás, e ele é longo. Se a gente usar isso ao nosso favor, tira o peso das nossas costas, tira aquela ansiedade que nos corrói no dia a dia. Se a gente colocar em prática que a gente sabe que tudo passa, fica muito mais fácil a gente resolver as coisas. E o fato de que nós sabemos que tudo passa não significa que nós temos que ficar sentados esperando que as coisas se resolvam. Porque nós sabemos que tem uma lei divina, natural, que é a lei de causa e efeito. Só vou ter aquele efeito que eu quero se eu provocar a causa hoje. E se eu estou sofrendo hoje, o efeito é porque lá atrás eu causei isso. Então veja quanta coisa que nossa doutrina nos convida a pensar, a fazer, a refletir no nosso dia a dia. Mas nós guardamos dores dos nossos pais, uma ou outra dor. E a gente tem que ressignificar isso. E eu convido vocês a 4 frases para vocês refletirem sobre os pais de vocês. Aqueles que quiserem fechar os olhos e imaginar os seus pais, diga a eles: eu recebo a vida que veio de vocês. Agradeço pelo que puderam me dar. Libero o que não conseguiram e sigo em frente em paz. E assim nós temos que ser gratidão. Gratidão aos nossos pais, porque foram eles, através deles, que nós conseguimos essa bênção de estarmos encarnados. Mesmo não tendo conhecido a genitora, foram eles que deram essa oportunidade, que muitos e muitos espíritos aguardam uma nova oportunidade aqui na Terra para encarnar, porque estamos chegando na transição. Ela já começou e logo não teremos mais essa chance de aproveitarmos essa encarnação aqui no planeta de provas e expiações. E aí, se estivermos preparados, continuamos no de regeneração. Caso não, vamos ser encaminhados para outros planetas, de acordo com o nosso nível evolutivo, de acordo com o nosso entendimento. Então vamos agradecer aos nossos pais, tendo 1000 defeitos ou não, foram eles que permitiram que a gente estivesse aqui, foram eles que cuidaram de nós lá. Por isso, honremos nossos pais. Que assim seja, graças a Deus.